com a gente aqui na classe. Já começou a gravar, então já quero começar aqui a aula gravada, falando para a dona Deise, se você estiver assistindo essa aula, nosso abraço, todo mundo aqui, manda um abraço para a dona Deise aqui, ó. Ei, dona Deise, saudade da senhora, você é muito preciosa, viu, dona Deise? Quando puder vir, quando voltar aí, pelo menos a senhora conseguir entrar no online ou os ao vivo, vai ser muito bom ver a senhora, porque eu fiquei sabendo que a senhora já tomou vacina, a senhora me falou isso, inclusive no dia que a senhora ligou para mim. Um abraço para a dona Deise. Mas deixa eu continuar aqui dando um abraço para todo mundo que está aqui na sala. A Dagmar já falei, o Edu já falei, Eliana, o Edinho, a Uda, a Leda já falei também, o Marcelão está aí também, Priscila está aí também, deve estar a Priscila e o Edu, Regina também, bom dia, o Renê já falei também, bom dia, Rutinha também já falei, bom dia para ela, a Rutinha Castelnovo também já falei, bom dia para ela, e a Terezinha Castelnovo já está aí também, bom dia, Terezinha, e a Sara. Gente, vamos começar a nossa aula, sem mais delongas, nós vamos começar, vou pedir para a Sara, para ela dar uma palavrinha e orar por nós, para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Bom dia a todos. Palavrinha curta, pastor. Estamos na mesma. Bem curta. E precisando de muitas orações. E queria até comentar, quem não estava no culto ou quem não assistiu online, a mensagem maravilhosa que o reverendo Flávio colocou hoje, extremamente importante, falando muito de respeito, de empatia, de não criar contendas, e sim espalhar a paz. Acho que a mensagem de hoje é essa, pastor. A gente precisa de muita paz. Paz para ter a cabeça no lugar, para que todos, apesar do cansaço, possam continuar trabalhando, e paz para que a gente trate as pessoas como a gente gosta de ser tratado também, né, pastor? Porque às vezes está muito difícil, as pessoas com a paciência muito curta, e paciência, pelo próprio nome, tem que ser paciente, tem que esperar e tem que ter o seu lugar adequado e com postura adequada também, né, pastor? Bom, então, vamos orar, né, gente? Bendito e amado Deus, mais uma vez na tua presença, nós te agradecemos imensamente por essa oportunidade. Te agradecemos porque o Senhor tem colocado o teu servo com palavras tão boas e com explicações tão claras para o nosso entendimento e para que a gente possa entender um pouco mais da tua vontade para a nossa vida. Te agradecemos pelos ensinamentos, te agradecemos já pela aula de hoje, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo e que a tua palavra será dita, louvada e honrada. Em nome de Jesus que nós te pedimos, nos prepare para essa aula, Pai. Usa o teu servo e usa-nos também, Senhor, de acordo com a tua vontade. Perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, coisa boa, né? Estamos aqui com a classe já com bastante alunos, nosso amigo Eládio já está aqui, saudades do Eládio também. Nas outras vezes o Eládio apareceu, eu não vi, viu, Eládio? Mas sempre bom vê-lo também, e você também é parte dessa classe aqui, apesar de ser em todas aí, para poder dar aquela, né, conferir se está tudo ok aí nas classes da nossa EBD, né? Maria José também está aí com a gente, todos muito bem-vindos. Todas muito bem-vindas aqui na nossa aula. Eu fico feliz que vocês deixam aí a câmera aberta para poder ver o rostinho de vocês, né? Eu quero também já avisar aqui, no dia 11 e no dia 18, eu não vou estar aqui, de abril, tá? 11 e 18 de abril eu não estarei. E aí, Cássio e Sara, já se preparem aí para essas aulas do dia 11 e 18, tá bom? São duas datas aí que eu vou precisar estar ausente, vou deixar até gravado aqui, porque aí você se organiza, tá? Para ver quem que pode dar aula para a gente aí nesses 2 dias. São 2 domingos, tá? Domingo do dia 11 de abril e do dia 18 de abril. Provavelmente dia 4 de abril, acho que é Páscoa, não sei se vai ter aula, mas a gente vê, tá? Acho que dia 4 que é a Páscoa, tá bom? Muito bem!
Vamos lá, então, para a nossa aula. Apocalipse, capítulo 1. Acho que tem um áudio vazando aí. Mas, muito bem. Apocalipse, capítulo 1. Lembra que a gente está nesse capítulo primeiro aqui de Apocalipse. Nós estamos olhando aqui para Jesus, né? E já trouxemos aqui algumas respostas aqui. E a gente vai, depois disso aqui, a gente vai começar a caminhar no capítulo 2 nas igrejas ali, né? Mas a gente está indo, como eu já falei aqui de antemão, bem devagar, tá? Mas o texto nosso aqui, a gente vai reler o texto que a gente leu na semana passada, que é Apocalipse 1, do verso 9 até o verso 20. Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 até o verso 20, tá certo? Eu agradeço a Leda aí por estar nos auxiliando aí. Você vê que não precisa nem falar, né, Leda? Já é automático, já é você, já, né? A Patrícia está, por conta das meninas, ela sempre tem que organizar algumas coisinhas da sala, porque ela contribui com a sala das crianças, então ela está tendo que entrar atrasado nesses dias todos, então, independente disso, você é a nossa escriba, a nossa testemunha, aquela que registra as coisas. É importantíssima, viu, dona Leda? Obrigado, minha amiga. Você é bênção. Muito bem. Apocalipse 1, do verso 9 em diante, diz assim, ó. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça eram brancos como alva, lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pois muito bem, meus irmãos, a gente então segue nesse texto, já oramos, já lemos o texto, né? E a gente então segue na nossa aula. Só fazendo uma rememoração do que a gente falou até aqui. Então, a gente está mostrando a importância do capítulo 1 para todo o restante do livro de Apocalipse. Ok? Porque no capítulo 1 a gente tem aqui João falando que aquilo que ele está escrevendo não é da cabeça dele, mas é uma revelação. E aí, então, João passa a mostrar quem é que está por detrás do livro, quem é que está revelando as coisas que esse livro vai registrar. Então, ele revela a presença desse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Falamos aqui já alguns apontamentos, ou algumas chaves que você vai encontrar no texto, né? É igual quando você escreve quem é habituado a escrever aí monografia, TCC, tese de
mestrado, aí você encontra nos livros palavras-chave, né? Naquele trabalho, né? Aí nós falamos aqui sobre 7 espíritos, né? E já demos aqui uma resposta, que os 7 espíritos estão fazendo referência à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ou seja, a Trindade está em operação para revelar as coisas que se darão aqui no livro de Apocalipse, tá? E aí nós começamos desde a aula passada, que nós falamos do Pai, soberania do Pai, da Trindade, porque nossa classe é doutrina, e agora, desde a aula passada, a gente entrou na cristologia e soteriologia do livro de Apocalipse. Então, veja, se a gente fosse definir de maneira sistemática, nós temos 3 assuntos que vão predominar no livro de Apocalipse, tá? São escatologia, tá? É um livro de escatologia, escatom, as últimas coisas, é a revelação das últimas coisas. Então, o livro de Apocalipse ele é a referência máxima sobre escatologia que nós temos. A segunda coisa é cristologia, e assim, quando eu coloco segunda, eu não estou dizendo porque a escatologia está vinculada à cristologia, mas falando em termos sistemáticos, tá? Então, temos escatologia, cristologia e soteriologia, tá? Cristologia e soteriologia, qual que é a diferença, né? Cristologia, a gente tem aqui a figura de Cristo, e a gente estuda a pessoa do Cristo, do Redentor, a figura de Jesus, que é até a nossa sequência da aula de hoje, falando sobre a identidade do Filho. Soteriologia, o que seria soteriologia? A palavra soter, do grego, ela significa salvação, né? Tanto é que tem uma cidade, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Eu não sei se tem algum aqui da classe que é nordestino, alguém do Nordeste aqui. A gente sempre encontra os nordestinos, né? Porque nordestino, povo, gente boa, tá em tudo quanto é lugar, né? Mas eu não sei se tem algum da Bahia aqui, tem algum baiano aqui, algum de Salvador aí? Tem alguém de Salvador aí? Porque olha o nome da cidade de Salvador, né? Salvador. O Marcel tá dizendo que todas as aulas... Então, Marcel, a gente estava falando das 2 últimas aulas de EBD que a gente, pelo menos essa semana, no começo da semana, não tinha visto. É o que a gente estava, o pessoal estava perguntando aqui se todas as últimas aulas estão lá. Se todas as últimas aulas estão lá se estão lá no YouTube, tá? Mas a gente estava falando aqui de Salvador, e aí, vocês sabem... Quem nasce em Salvador é o quê? Soteropolitano. Né? Quem nasce em Salvador é baiano. Soteropolitano. O Hamilton já foi lá, ó. Pá, em cima. Aí as pessoas ficam assim, né? Mas o que tem a ver a pessoa nascer em Salvador ser soteropolitano? O que isso tem a ver, né? Tinha que ser salvadorense. Nasceu em Salvador, salvadorense, né? Aí é que tá a questão. Soteropolitano. Soter. O pessoal é chique. O pessoal é chique. Soter é a palavra grega para salvação. Olha o nome da cidade? Salvador. Soter, vem da palavra grega salvação. Então, quando a gente tem a palavra soteriologia, é o estudo da salvação. Aproveitando aí que o meu amigo Hamilton já me auxiliou aí. Seja bem-vindo também, meu amigo Hamilton. Hoje temos aqui o Edinho aqui também, Hamilton. A gente está muito feliz de ter o Edinho de volta aqui à nossa classe aqui. Muito bem, então esses são os assuntos que adoram. Olha o Hamilton aí, ó. Tá quase barbudo aí, Hamilton. Tá estiloso, hein? Tá certo. Eu queria poder deixar, mas aqui, cara de índio. Sangue de índio, gente, não sai nada, né? Faz parte. Mas muito bem, como eu tava... se vocês veem índio barbudo é porque o sangue tá misturado, viu? Índio legítimo não tem barba, não. Mas muito bem, como eu estava dizendo, né? Então você tem essas 3 doutrinas, ou esses 3 assuntos sistemáticos que percorrem o livro de Apocalipse. E agora, a gente está justamente no momento em que a gente vê João, de propósito, a partir do seu primeiro capítulo, dizendo quem é aquele que conduz o livro de Apocalipse. E aí, já vamos aqui pontuar algumas coisas que eu já vinha falando na aula passada e fazendo agora uma ligação direta para essa aula especificamente, na parte inédita daquilo que não foi falado.
O tema do livro de Apocalipse é a glória de Cristo e a sua vitória. É a glória de Jesus, Cristo, e a sua vitória sobre todas as coisas. Nós falamos aqui sobre soberania, nós falamos aqui que não há briga entre bem e mal. Esses são conceitos que nós já passamos por eles. E aí, nós paramos na aula passada no seguinte aspecto. A importância que tem agora esse momento aqui do versículo 9 em diante, porque João, ele vai se encontrar com Jesus. E nós estávamos falando na aula passada nessa mudança, porque mesmo João, que foi alguém que conviveu durante o ministério de Jesus, foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. A Bíblia diz que recostou a sua cabeça no peito de Jesus, estava lá quando Jesus foi levado ao madeiro, ele viu, ele esteve perto, porque ele ouviu de Jesus aquilo que eu falei na aula passada, Jesus falando para ele, filho, esta é a tua mãe, mãe, mulher, este é o teu filho. Então, assim, João acompanhou e viu Jesus ali desfigurado, né? Mas ele viu Jesus restaurado também, com o corpo glorificado. João viu, João estava lá, no capítulo 19, tanto é que é João que registra, o evangelho de João é esse mesmo João aqui, né? Ele está aqui na ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos por causa do imperador Domiciano, um segundo Nero, um imperador que se considerou, Domiciano, se considerou Deus na terra. E ele, então, coloca João em exílio, e João diz lá no versículo 9, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João descreve, olha, eu estou aqui como preso por causa da minha fé. Né? O Domiciano se considerava Deus na terra, e ele então exila João na ilha de Patmos. Mas é lá na ilha de Patmos que os céus se abrem para João, e João recebe essa revelação. Nós já falamos aqui do termo Apocalipse e outras coisas mais. Então, é revelado a João, o Pai, o Espírito Santo, e agora, de maneira especial, João vai ter contato com Jesus. E o que a gente precisa entender aqui para seguir, tá? Para retomar aqui essa caminhada. Lembra que eu falei que o livro de Apocalipse são sessões paralelas? Tá? E que tem um monte de linguagem simbólica, tá? Taças, trombetas, dragão, isso tudo que a gente vai ver quando essas coisas chegarem. Em cada uma dessas sessões, vai ser sempre mostrado o Cristo soberano e vencedor sobre absolutamente tudo. Inclusive, preste atenção e nós vamos ver isso. Promessa aqui do reverendo Alexandre. As sessões, elas vão fazer referência a esses versículos que a gente está lendo aqui do 9 até ao 20. O que Jesus vai falar na sequência vai ter um vínculo com aquilo que ele está se mostrando aqui para João. E aí, qual que é o ponto aqui que é estabelecido? Veja, João está aqui ainda no finalzinho do seu ministério, o último ato ministerial de João, vamos dizer assim, registrado. João teve contato com Jesus fisicamente, viu Jesus o chamando para ser discípulo quando ele era pescador, viu Jesus fazendo milagre, andou com Jesus, reclinou a cabeça sobre o seu peito, viu Jesus ser crucificado, espancado, viu Jesus desfigurado na cruz, viu Jesus ressurreto, viu Jesus com o corpo glorificado, viu Jesus subindo ao céu. É muita coisa, né? Tá bom o currículo, não tá? Tá bom de currículo. Eu queria ter um currículo desse. Né? O meu currículo não chega aos pés do nosso irmão João. Mas, mesmo com esse currículo, vejam bem, alguém lê para nós aí, por favor. Capítulo 1, verso 17, parte A. Capítulo 1, 17, parte A. Alguém lê para nós aí, por favor.
Quando o vi, caí a seus pés como morto. Veja que mesmo João, com esse currículo que ele tem, que é único, o que ele vê é tão poderoso que ele cai aos pés de Jesus. A gente vai voltar a isso aqui, tá? Mas eu só quero mostrar para você que mesmo ele, que teve contato com Cristo aqui, ó, vendo, ele se deslumbra ao ver o Cristo no esplendor da sua glória. É o Cristo manifesto com toda a sua glória, glória da segunda vinda, daquele que está na eternidade, daquele que é Senhor sobre o cosmos. Max Lucado, muita gente não gosta do Max Lucado, eu tenho algumas coisas que ele fala que eu não gosto, tem algumas coisas que ele escreve que eu acho até legal. Tem algum material que o Max Lucado escreve que é muito bom. E tem um livretinho que ele escreveu uma vez, muito tempo atrás, que ele falando sobre a glória de Deus, e ele fala que cada vez que os anjos estão ali o tempo inteiro exaltando a Deus, né, o Deus triuno. E aí ele fala que cada vez que os anjos dão uma imagem, né, é um símbolo, é uma tentativa de expressar algo sobre a grandeza de Deus. Ele fala assim, cada vez que os anjos dão uma volta completa diante de Deus, eles exaltam-se, eles entram em êxtase, porque eles descobrem uma nova característica desse Deus infindável. Eles entram em alegria. Por isso que eu falei na aula ano passado sobre o céu, se tem uma coisa que o céu não vai ser, é chato. Se tem uma coisa que o céu não vai ser, é enfadonho, por causa da presença desse Deus infindável que está lá. Que cada vez que você está lá, você vai descobrir coisas que... Pensa nisso, você não descobriu ainda a grandeza desse Deus que nós servimos. Nós só temos assim... Sabe, C.S. Lewis, ele usa um exemplo muito legal para a gente entrar nesse negócio aqui. Entrar nesse negócio que eu já estou falando com vocês aqui. C.S. Lewis, ele usa um exemplo que, para mim, é lindo para você exemplificar. E para você ter isso em mente, quando a gente pensar, né, tanto na glória de Deus, quanto em tudo aquilo que Deus está preparando. É como o que a gente vive hoje e o que a gente experimentou hoje, o que a gente viu hoje, é como sombra. Tenta descrever, imagine você, meu querido irmão aqui da EBD, imagine você a vida toda tendo visto uma pessoa só pela silhueta da sombra dela. Muito bem, você viu a voz, mas você nunca viu a pessoa, você só viu a sombra dela. E alguém pega e fala para você assim, descreva a tal pessoa pela sombra dela. Bem, pela sombra você vai ter ali traços, a silhueta, mas a sombra é só a ponta, faz parte, mas é muito pouco daquilo. Se você tivesse a vida inteira me visto só pela sombra, estava perdendo muita coisa, não estava perdendo? Se a vida inteira eu tivesse visto a Sara, o Apolo, a Ruth, a Regina, só pela sombra, o único conhecimento que eu tivesse de vocês fosse pela sombra, teria perdido muito do que é o todo. C.S. Lewis fala lá nas Crônicas de Nárnia, no último livro chamado A Última Batalha, que ele pega e fala assim, e tudo o que eles tinham visto antes era como sombra daquilo que eles estavam vendo agora. E para mim a melhor descrição que tem sobre a glória de Deus. O que a gente viu, quando a gente contemplar como João contempla Jesus, aí o que acontece com João? Ele cai aos pés, porque ele tinha visto o ministério de Jesus, ele que viu mais, ele vê o Jesus glorificado, ele fica como que morto. Então, lembre-se disso, o céu é um lugar, ou a segunda volta de Cristo, o fim de todas as coisas, o início do reino planejado por Deus, novo céu e nova terra, é certamente a nossa joia mais preciosa, porque a gente sequer penetrou em coração humano que Deus tem preparado. Mas veja bem, e aí eu quero compartilhar com vocês, então, aonde a gente parou, porque João, então, na visão que ele tem de Jesus, veja bem, Jesus se apresenta para ele, tá?
E aqui nós temos um primeiro aspecto interessantíssimo, e na verdade a gente está dando sequência ao que a gente começou na aula passada, que é essa revelação da identidade do Filho. Nós falamos sobre isso aqui, tá? A gente falou sobre primogênito entre os mortos, vocês estão vendo, né? Acredito que vocês estejam vendo. Falamos aqui ele como soberano dos reis da terra, como nosso libertador, fez um povo para glorificar o seu nome. A gente vai ver o livro de Apocalipse, é o livro de Jesus como noivo, tá? Na autoridade de resgatar a sua noiva, tá? E a gente falou aqui na semana passada que a primeira revelação do livro é o Filho vencedor, é o Jesus vencedor. Nós vamos falar aqui também sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? A gente vai chegar lá, rapidinho a gente chega lá. Então a gente vai ver muito isso no livro de Apocalipse, Jesus e sua igreja, tá? E aí uma coisa importante também que eu falei lá que aparece, a gente tem no livro de Apocalipse, eclesiologia, cristologia, soteriologia, mas a gente vai ter eclesiologia também, tá? São assuntos que a gente vai abordar nesse livro aqui. Muito bem. A visão que João tem sobre o Filho. Alguém com currículo que tem, e ele agora vai se encontrar com Cristo. Veja que as descrições que João faz tem essa definição aqui, tá? Ele vê o Cristo ressurreto em glória, o Cristo triunfante, vencedor de batalhas, eterno. E é importante esse paralelo que não mais, e a gente vai ver isso também nas descrições aqui, não mais o Cristo sofredor, mas o Cristo rei, regente. E essa definição ela é muito importante, irmãos, porque aqui nós estamos diante de uma primeira revelação que o livro de Apocalipse faz, que é a glória do Cristo vencedor, que é o tema que vai percorrer todo o livro e que vai estar vinculado o tempo inteiro com esses assuntos aqui. Mas muito bem. Em que eu quero focar aqui com vocês? Aí é a interpretação alexandrina, tá? A interpretação alexandrina. Porque, na verdade, lembra que a gente está usando aqui alguns autores, a gente está usando aqui o Samuel Vieira, a gente está usando o Hendricks, a gente está usando o Hernandes Dias Lopes. E assim, existem alguns assuntos que eles entram e saem, e são assuntos que a gente precisa olhar com muito zelo e com muito cuidado para a gente não emitir nenhum parecer equivocado. Então vejam bem, isso aqui é um parecer do Alexandre, tá? Estudando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que vai ter muitos símbolos. Mas aqui, quando João vê o Cristo, não é um símbolo. Apesar de que João, ao ver Jesus em glória, revelando para ele o que vai acontecer, e está dentro de uma visão que João está tendo, João tem dificuldades para descrever aquilo que ele vê. É tão glorioso que João vê, está tão elevado em glória aquilo que João vê, que ele tem dificuldade. E aí você vai perceber que ele passa a usar descrições da seguinte forma. Como? Porque e eu falei isso na aula passada, é o máximo que ele consegue achar algo parecido, mas não tem palavras. E é esse o sentimento. O Cristo arranca da nossa boca todas as palavras, o Cristo em glória, porque não tem como descrever, não tem nada que se... O que João está mostrando aqui não tem nada que se compare a ele. Aí ele vai tentar achar ali coisas que se comparam para poder, na escrita dele, fazer com que a gente entenda. Tá? Porque tem significado cada uma dessas coisas. Tá bom? E aí, como é que começa a descrição? Lá no versículo 13 diz assim, ó. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tá? Eu vou
Hoje eu tô com mania de falar tá. Vou ver se eu tiro esse negócio. Eu tô parecendo o professor Girafales. Tá. Ver se eu tiro esse tá da minha. Estou falando bastante agora para ver se passa essa vontade de falar tá. Ô, coisa. Mas muito bem. Então, o versículo 3 diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, a silhueta que João vê é essa silhueta no versículo 13. E o que essa silhueta significa? Ele que está se apresentando. E veja que no versículo 12 diz assim: voltei-me para ver. Opa, tem um áudio aí. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Veja bem, nós vamos definir isso mais para frente quando a gente for falar das igrejas, tá? E a gente volta aqui. Mas muito bem. E aí no versículo 3 diz: um semelhante a filho do homem, com vestes, e é a descrição das suas vestes que João vê, e ele descreve então que são vestes cerimoniais, que são vestes que remetem à autoridade, que são vestes que apontam para a importância daquele que porta essas vestes. Ou seja, aquele que está ali falado, e aí quando João descreve primeiro as vestes que ele usa, esse que está falando é sacerdote e rei. E aí a gente já tem aqui nesse aspecto aqui os ofícios do Cristo. Cristo é os 3 ofícios do Redentor: profeta, sacerdote e rei. Nós temos aqui a descrição dos 3, porque veja que Jesus está trazendo uma visão profética de algo que vai acontecer, e vai acontecer do jeito que ele está falando. O profeta que fala, a promessa se cumpre do jeito que o profeta falou. E aí é descrito que ele é o sumo sacerdote, ou seja, aquele que intercede pelos seus, por isso que ele carrega nas mãos as estrelas e o candeeiro, porque ele é aquele que tem autoridade sobre essas estrelas e os candeeiros, que é o próprio versículo 20 vai trazer a interpretação de que símbolo é esse, ok? Mas ele então é descrito pelas suas vestes como aquele que é sacerdote. Mas são vestes reais também. Ou seja, representando aqui, com vocês aqui, quando que na história do povo de Deus houve alguém que unisse os ofícios de sacerdote e rei numa vestidura só que aponta para para esses dois ofícios? Não tem na história. E aqui tem um negócio legal. Roupa de sacerdote é roupa de sacerdote. Roupa de rei é roupa de rei. Roupa de profeta é roupa de profeta. E os profetas andavam errantes, né? Conforme diz lá que João, né? As roupas típicas de João Batista, né? Que é descrito na Escritura. Aqui é o profeta dos profetas, e ele é sacerdote e rei. E a roupa que ele usa é uma roupa única, que só vai ser vista nele. E é magnífico. Porque é aquilo que nenhum sacerdote usou e nenhum rei usou. Porque ele é o sumo sacerdote e é o rei dos reis. É uma roupa que remete a essa autoridade que ele tem de ser rei e ser aquele que nos representa. E tanto é assim que ele está falando, e as descrições vão apresentar isso, que ele está falando entre os candeeiros e as estrelas, que representam o quê? Aquilo que o sumo sacerdote tanto se coloca como aquele que é intermediador, como ele é soberano sobre elas. Que é o quê, meus amigos? A igreja. Percebem? As roupas do sacerdote e rei.
E João só consegue descrever aqui alguns detalhes que lhe chamam a atenção nesse primeiro momento, né? São vestes talares e uma cinta de ouro. É o rei exercendo o seu domínio. Muito bem. Só ele tem essa autoridade de usar essas vestes, que une os ofícios, porque só ele unificou os ofícios de sacerdote e rei. Prosseguindo, a próxima descrição que aparece para nós aqui é a descrição dele da sua cabeça. Lá no versículo 14 diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã. Olha só, veja que João diz, é branco. E como que é esse branco, João? Como alva lã, como neve. Os olhos, ele está descrevendo aqui a cabeça. Como que eram os olhos, João? Como chamas de fogo. Perceba mais uma vez que a descrição que João está fazendo é a forma, a gente chama isso aqui de, não é antropomórfica, porque não está usando símbolos de coisas humanas, né? Tipo mão, tal. Mas é o mais próximo que João consegue encontrar palavras para descrever, mas eu quero afirmar aqui que o que ele vê é mais profundo que isso. A branquitude daquilo que é visto por João e aí aqui a gente está falando de Brasil, né? A não ser os que já tiveram aí, como o Cássio, o Edinho, o Apolo, que já tiveram aí para fora do país aí, já foram esquiar lá em Aspen, né? Esse pessoal aí que tem essa moral, o Hamilton aí que já foi esquiar lá em Bariloche, esse pessoal aí que já foi nesses lugares aí, eu não sei, ainda não tive contato com a neve, né? Eu pegava esse texto aqui, aí diz que tem a história de um irmão, né? Esses irmãos aí espirituosos que tem na igreja por aí afora, né? Aí alguém um dia foi fazer uma oração, ele pegou e fez uma oração da seguinte forma: Senhor, o Senhor que é santo, e a sua santidade é branca como o coco. Aí o pessoal foi bem, terminou a oração, né? Branco como o coco? Ué, irmão, aí você desrespeitou Deus agora. Aí você pulou o corguinho. A gente fala branco como a neve. Tá lá na Bíblia, branco como a neve, né? Branco como a lã. Aí ele virou e falou assim: irmão, desculpa, mas eu nunca vi lã, nunca vi neve, não sei que branquitude é aquela. Agora, o branco do coco, você abre o coco, aquele branco ali do coco não tem igual, não. Então, para mim, Deus é branco igual o coco. Tá certo, se João tivesse na Bahia, na Revelação, se estivesse lá na ilha, estava na ilha de Fernando de Noronha quando tive essa revelação, né? Mas vejam que João está buscando essa representação desse fato, desse branco que é mostrado aqui. É um branco tão branco, é um branco tão intenso, tão sem contaminação, que a forma que João encontra para descrever, para dizer assim, olha, qual que é o mais branco, mais límpido possível, mais cândido possível. Ele descreve, então, como a alva lã e como a neve. E ele prossegue dizendo, os seus olhos, como? Veja sempre esse exemplo. É a forma que ele encontra para explicar, como chamas de fogo. Veja que ele está vendo o Cristo na sua glória, o Cristo da eternidade. Não mais o Cristo sofredor, mas o Cristo vitorioso. Veja sempre esse paralelo. Não mais o Cristo que é o servo, mas é o Cristo Senhor. Isaías aponta para o servo sofredor, que cumpre a sua missão lá na cruz. Agora em Apocalipse é o Cristo glorioso, é o Cristo Rei, é o Cristo Senhor dos Senhores, é o Cristo exaltado, é o Cristo da eternidade, é o Cristo glorificado. Que é descrito lá em Filipenses, que Deus o faria
ele seria glorificado e que está pronto para chamar o seu povo. É esse o contexto aqui. É esse o contexto dessa abertura temporal. É o Cristo que se apresenta em nuvens para chamar a sua igreja. Gente, isso aqui é um negócio... Os seus olhos como chama de fogo apresentam para nós esse olhar perfeito e onipotente, onisciente que Jesus tem. Quando fala como chamas de fogo, gente, aí eu gosto muito de pensar no seguinte aspecto: qualquer desenho que a gente fizer disso aqui, inclusive porque a confissão de fé até não estimula que a gente tenha imagens da Trindade, mas qualquer desenho que a gente fizer na nossa mente disso aqui, tá? Porque eu penso sempre da seguinte forma: a gente é imaginativo, né? Eu estou falando aqui, a gente imagina. Eu tenho até um sermão que eu escrevi no livro de Êxodo, e justamente do primeiro encontro que Moisés teve com Deus ali na sarça ardente, e eu parto da seguinte premissa que eu vejo o Jonas Madureira também comentando em algumas coisas. E eu acho muito legal isso. Quando eu estou falando o que eu estou falando aqui, lendo com vocês devagarzinho, didaticamente, trecho a trecho, inevitavelmente eu estou estimulando a imaginação de vocês. Tá? Porque quando você lê o texto aqui, inevitavelmente você imagina. Você procura um ponto de referência para tentar imaginar esse negócio aqui. E a gente aqui pode ter as mais diversas imaginações possíveis sobre aquilo tudo que eu estou falando. Ou que João descreve. E eu gosto muito do Jonas Madureira, que ele fala assim: a gente precisa estimular a imaginação do povo. Não desenhar, mas imaginar, porque a gente até está ficando um povo pobre de imaginação. A gente está ficando um povo pobre de imaginação, porque ele até fala, o Jonas Madureira, eu concordo com ele, como está tudo hoje em dia na indústria do cinema, dos desenhos, fazendo esse trabalho de alguém colocar no papel a imagem que ele faz, aí a gente acaba pegando essa imagem terceirizada e adota ela, como sendo a imagem que a gente tem na mente. Eu concordo com ele nesse sentido, que a gente tem aqui um estímulo para estimular a nossa imaginação. Só que, um ponto aqui de observação. Pode ser que a nossa imaginação, por causa das construções da nossa vida, acaba sendo uma imaginação para baixo. Que é o que eu falo no sermão que eu tenho lá em Êxodo 3, que pode ser que no mesmo grupo de pessoas tem pessoas que façam uma visão de um Deus extremamente gigante, mas pode ser que tenham pessoas que façam construções pequenas, por causa da própria dificuldade de imaginação. Dito isso, quando eu estou falando nesse texto e você inevitavelmente tenta captar o que João viu e imaginar o que ele viu, exercício de imaginação aqui. Primeiro que a nossa mente não vai conseguir captar a fundo tudo aquilo que João viu, e por isso que ele usa a linguagem do como. Mas quando você for tentar imaginar, meu irmão, imagina um negócio gigantesco. Imagina sempre para mais. Imagina sempre um negócio assim, que excede. Por quê? Porque aqui está a descrição do Cristo vencedor. E quando ele aparece para João com as igrejas na sua mão, está lá você e está lá eu. Está lá a igreja de Campinas. Porque é a descrição do Cristo vitorioso. Ele venceu e comprou com seu sangue as nossas vidas. Nós estamos nessa visão aqui. Como igreja lavada no sangue desse Cordeiro, que é vencedor. E ninguém pode arrebatar essas igrejas das mãos de Jesus. Então, quanto mais poderosa essa imagem for na sua mente, melhor para você no enfrentamento das lutas de hoje. Entende? Porque se o meu Deus é poderoso, eu enfrento qualquer luta que eu enfrento hoje em dia. Agora, se na minha mente eu imagino um Deus que tem lá só umas velhinhas no olho, as velhinhas aqui, ó, tá quase apagando, vem a dificuldade, não sei, eu imaginei, será que é isso tudo? É por isso, meus irmãos, que quando a carta foi escrita, foi assim, leiam em todos os lugares, porque o que vem na sequência dessa carta aqui
historicamente falando, é a era dos mártires. O que vem na sequência do livro de Apocalipse, irmãos, não foi paz, não foi contexto de tranquilidade, não. Foram 200 e tantos anos, porque esse livro aqui, escrito por volta de 95, 90, até o período que eles acreditam que essa carta foi escrita, né, no ano 90 depois de Cristo, até não se sabe ao certo, acredita-se em datas, mas de 90 a 100 depois de Cristo. Depois dessa carta aqui, vem a era dos mártires. Pesada perseguição sobre a igreja. Lá em Roma, em todos os cantos. A ponto de que a descrição que a gente tem, e se eu fosse ler aqui as descrições, eu não estou com o livro aqui preparado aqui, eu poderia fazer isso, eu acho que eu preciso fazer isso. Porque são descrições lindas de cristãos que quando estavam ali sendo diante dos imperadores, que um após o outro perseguiram severamente os cristãos, Justo Gonzalez escreve isso, os cristãos estavam ali, às vezes sendo torturados, às vezes sendo atacados por leões. Tem uma história de uma cristã, e essa que me marcou na mente, porque eles, por maneira muito cruel, colocaram uma chapa e esquentaram essa chapa ao limite, de forma que dava para ver a chapa incandescente, e aí trouxeram essa cristã lá no Coliseu e falaram para ela: renegue a Cristo. Veja bem, não é renegue a igreja, renegue os seus amigos, não, renegue a Cristo e declare o imperador como Deus. Ela não renega, eles tentam persuadi-la e falam: olha, tá vendo aquela chapa lá? É onde você vai ser colocada se você não renegar a Cristo. Ao que ela insiste em se manter fiel, e a multidão coloca ela, mata, até que ela é colocada na chapa incandescente. E aí o registro que está lá no livro da Era dos Mártires, Justo Gonzalez, diz que as últimas palavras dessa mulher é: exaltando o nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, eu vou para a tua presença, glórias ao teu nome. Meus amigos, para ter uma postura dessa, vamos falar a verdade, eu tenho que ter a consciência de que o meu Cristo, ele é soberano. Então, eu estou colocando isso para vocês porque muito do ânimo dos irmãos para as lutas vieram de tudo aquilo que Jesus fez, evidentemente, mas a carta de Apocalipse é um ânimo para aqueles irmãos enfrentarem as lutas. Trazendo aqui uma aplicação, nós estamos enfrentando lutas também, mas quando eu olho para o Cristo, cabelos alvos como a neve, ou como o coco, olhos como chama de fogo, eu tenho certeza de que tudo vai bem, apesar dos pesares, porque absolutamente nada está fora do controle desse Deus maravilhoso, tá? O branco lá como coco é só uma referência ao que a gente contou aqui de história aqui, tá bom? Mas eu gosto de usar o branco como a neve, apesar de eu nunca ter visto a neve, e já ter visto lá, né? Mas eu espero que um dia o meu amigo Hamilton, o meu amigo Apolo, o meu amigo Renê, né? Meu amigo Cássio, me leve lá para a neve, pode pagar uma viagem para mim que eu estou aceitando, viu, Apolo? Se quiser, mas manda a passagem de ida e volta, para eu ir e voltar, tá bom? Se quiser me mandar para conhecer a neve, eu estou aceitando. Alexandre, eu vou junto com você, porque eu não conheço a neve, tá? É mesmo, Cássio? Então nós vamos marcar essa viagem aí. Aulas de Apocalipse na neve, para a gente poder conhecer a neve. A gente vai lá para os Alpes para ver lá bem o lugar onde a neve é bem limpinha. E quando eu fui lá em Boston, lá quando a neve chega a cair lá em Boston, ela fica meio suja. O coco você conhece, né? O coco eu conheço, por isso que eu gosto da referência do irmão que fez a oração lá do coco, lá, porque realmente é branquinho mesmo. Essa é boa, né? Mas muito bem. Lá então, em 1,14, a cabeça é descrita lá dos seguintes aspectos de Jesus: divindade, santidade e a sua eternidade. Assim, eu não tenho tempo de falar sobre todos esses aspectos aqui, mas em especial, na Escritura, sempre quando fala sobre a branquitude ali, algo cândido, faz referência à santidade.
E aquele que está ali se apresentando a João é aquele que é santo, plenamente. Os olhos, lá no versículo que a gente também leu, os olhos da sua onisciência. Veja que o símbolo está naquilo que ele representa, mas a visão em si, ela não é um símbolo, é o Cristo que se apresenta em glória para João. Os aspectos daquilo que é mostrado, a gente tem como representação de coisas para a qual o Cristo está apontando. Mas a visão que João tem é desse Cristo vencedor, e ele tanto é vencedor que ele já apresenta ali no começo do livro que a igreja está nas suas mãos. Tanto é que ele continua a orientá-la. Na sequência, fala dos seus pés. O versículo 15 diz assim: os seus pés, veja, olha mais uma vez, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Veja como ele está tentando representar isso aqui para a gente poder imaginar e entender. A descrição dele é o mais próximo que ele consegue achar para poder, para que as pessoas consigam compreender o que ele viu e o que ele ouviu. É sensacional. O mais próximo que ele consegue compartilhar ali e representar os pés de Jesus é esse bronze polido, refinado, puro. E eu nunca vi um bronze polido para saber como é que é também. Então, se alguém quiser me levar para ver bronze polido também, eu estou empatado com a neve na questão do bronze polido aqui. E a sua voz, né, como de muitas águas. Eu imagino aqui essa representação de quando você encontra o barulho do mar, há uma imponência daquele barulho das muitas águas, o agito das muitas águas. É uma coisa que você não tem como não ouvir. Quem está próximo ao mar, tá? Para ele ouvir, não tem como não ouvir o mar, não tem como você não ouvir as ondas batendo nas pedras, você não tem como não ouvir a força daquilo que deságua. Então, muitas águas, o barulho das muitas águas, ela precisa ser ouvida, ok? Então, o que representa isso? Os pés de Jesus estão ali, são símbolo da sua força, da sua estabilidade e da sua onipotência. Veja os aspectos doutrinários aparecendo aqui nessa revelação de Jesus. Então, a gente está vendo aqui vários aspectos da cristologia em coerência com o restante de toda a Escritura. Então, nós já vimos aparecendo aqui a onisciência nos seus olhos, ou seja, não tem absolutamente nada que esses olhos não vejam. Absolutamente nada. Nós falamos aqui numa aula anterior também que até mesmo aquilo que vai na mente de Satanás está claro aos olhos de Jesus. Aquilo que vai na mente de absolutamente todos está claro, está diante dos olhos de Deus. Sua onisciência, ela a tudo vê. Os seus olhos são como chama de fogo. Veja bem, outra coisa. Ninguém tem olhos como os olhos de Deus. Ninguém tem olhos como os olhos de Jesus. Seus pés, sua força, estabilidade e sua onipotência. Então, mais um aspecto doutrinário. A onipotência de Jesus é manifesta aqui. O seu poder é manifesto aqui nos seus pés. Sua voz. Olha lá a voz, como de muitas águas. Símbolo da sua palavra e do poder que ela possui. E também do seu julgamento. Lembre-se que o livro de Apocalipse é um livro que vai mostrar aqui o evangelho, a palavra, o cumprimento da palavra, mas o livro de Apocalipse é também um livro que apresenta o justo juízo, o seu justo e correto julgamento. Tá bom? E o seu governo. Então, vou dar uma adiantadinha aqui, só para a gente, para não ficar, né, preso muito, apesar de eu não estar com pressa, mas eu imagino que vocês queiram que a gente vá andando, né? Então, só terminar aqui, falar aqui da sua mão também, que aparece lá no versículo 16, diz assim, ó: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Veja bem, quando ele fala das estrelas nas mãos direitas e da espada que saía da boca de Jesus, ele não fala como.
Ele viu isso. Agora, quando ele vai falar do rosto, ele fala, brilha, e o exemplo é como o sol, no seu esplendor. Né? E isso tudo é símbolo do quê? Do governo de Jesus. O seu governo que está sendo estabelecido a partir da sua segunda vinda, mas não somente isso, o seu governo eterno. Absolutamente todas as coisas estão debaixo do seu governo. E aí prossegue, né? Ele fala lá da sua boca, lá no versículo 16 continua falando, né? Então fala da espada que sai da sua boca, ali representa o seu juízo. Veja que tem a voz e tem a boca. João detalha isso, né? E isso representa o quê? Juízo, a palavra que se cumpre, julgamento. Aquele que está ali, além de ter o seu olho que é onisciente, além de ter todo o poder, além de ter todo o governo, da sua boca procede a sentença justa. E o seu juízo é espada. O que está saindo da sua boca é espada. Por quê? Porque chegou a hora do juízo sobre todas as coisas. O livro de Apocalipse está falando do juízo final. Ok? O seu rosto, versículo 16 diz também, né? O seu rosto brilhava como o sol. A visão não é mais de um Cristo servo, já falei isso aqui, mas cheio de glória. Sua perenidade, verso 17, quando vi cair aos pés, porém ele pôs a mão sobre mim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele é eterno, criador, sustentador e consumador de todas as coisas. E o 18 que diz assim, sua vitória triunfal. Lá no 18 diz assim, gente, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. João está diante do Cristo vencedor e essa é a revelação principal do livro de Apocalipse. Muito bem, veja que eu acelerei aqui para não ficar devendo nada para a próxima aula, para a gente ir para os inéditos, mesmo que eu vou devagar, mas tem uma hora que a gente precisa dar uma aceleradinha. Mas assim, por mim, a gente ficaria nesse assunto aqui e a gente ainda vai ficar nesse assunto, mas uma coisa que eu quero caminhar aqui para encerrar nossa aula aqui, dizer para você o seguinte, essa descrição aqui, ela é única. Só Jesus é assim. É única. Vero Deus, vero homem, em glória, triunfante, e que se apresenta a João dizendo, escreve as últimas coisas. Eu vou falar e revelar as últimas coisas, mas a primeira revelação que você precisa ter, João, é que eu não sou mais o servo. Eu sou o vencedor. E eu sei que você sabe que eu sou o vencedor, João, mas deixa eu te mostrar como é que é a minha glória eterna. Abre-se a janela no tempo e João vê o Cristo que virá entre nuvens. Ah, meus irmãos, Maranata. Maranata, porque mesmo quando a gente receber o corpo glorificado, esse corpo a gente não vai ter. Esse é exclusivo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só ele é assim. Só ele tem essa autoridade. Só ele tem esse poder. Só ele. E aqui, além dessas vestes serem assim, elas são também cerimoniais, como o noivo que vem para receber a noiva. Porque o livro de Apocalipse é a conclusão. Se você ler lá o capítulo final lá de Apocalipse, vai falar da noiva. Porque é o casamento. É a eternidade. É o fim do sofrimento da noiva. Porque, como diz lá no livro de Efésios, né? Que Paulo fala do marido, amar a esposa a ponto de se sacrificar por ela, é o Cristo que morreu pela sua noiva e que vem resgatá-la. Ah, meus irmãos. Essa agora, mesmo tá gravando aqui, você, ó, essa agora deu até aquele fervor assim de falar ô glória! Muito bem, meus amigos, essa é a aula do Reverendo Alexandre, nós temos as nossas descontrações aí,
hoje vocês aprenderam aí, olha aí, quando o pastor Dado perguntar para você assim, o que vocês estão aprendendo lá com a aula de doutrina do Apocalipse, reverendo Alexandre? Você fala assim, ó, nós aprendemos que é branco como coco. Aí ele vai ficar felicíssimo, vai falar assim, nossa, realmente, as aulas estão, deixa eu ir lá dar uma olhada, porque o que está acontecendo aí? Vou entregar esse povo na mão do Alexandre agora. Tá bom, minha gente? Eu vi que a minha queridíssima esposa apareceu aqui também, como eu tinha prometido. Mas a gente vai terminar, então, a nossa aula. Quero agradecer a todos vocês. Eu não tive tempo de olhar aqui no chat, realmente, porque o meu tempo é muito curto para falar muita coisa. Mas se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, rapidinha, faça agora, porque a gente está só um pouquinho à frente, né? Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, ainda dá tempo. Alguém quer falar? O Hamilton abriu a câmera aí, é porque quer falar. Fala aí, Hamilton. Não, era só no versículo 9, né, que quando fala que ele foi, no versículo 10, né, foi arrebatado no Espírito, é a mesma expressão que é usada lá quando Filipe e eu quando você estava falando, pelo menos na versão Almeida, é a mesma expressão, né? E aí, por acaso, eu fui calcular a distância que tinha entre Gaza e Azoto, que hoje tem até outro nome na cidade, só para saber essa tele, né? E aí eu estava querendo comparar só assim, a expressão é a mesma, a experiência talvez parecida, cada um com a sua referência, né? Era mais nesse sentido. Tá fechado, Alexandre, seu microfone. Gente, eu falei aqui coisas únicas que nunca mais vou falar de novo, porque o microfone estava fechado, agora que abriu, não tenho como repetir o que eu falei. Ô, Hamilton, mas eu estava falando aqui que você, como professor da EBD, sempre nos ajude contribuindo, né? A gente vai falando coisas e às vezes uma coisa ou outra passa por causa do tempo, então sempre nos contribua, porque você é uma pessoa de excelência aí, estudioso da escritura, e todos aqui menos. Não, mas Hamilton, eu sei que você dá aula lá para os meninos que vão ser recebidos na igreja e é uma das pessoas que eu tenho consciência aí da importância aí. Então, sempre... a gente tem um bom estagiário lá, que é o tal de Carlos Aranha aqui. Tá começando agora, eu acho até que acho que vai dar certo, tá começando agora, eu tenho boa expectativa sobre ele. Muito bem. Meus amigos, findando a nossa aula, eu vou pedir para o Marçal parar de gravar, porque a gente já está falando coisas aqui, isso aí tá indo para o ar, né, gente? Então, para de gravar aí, por favor, meu amigo Marçal, se você estiver me ouvindo. E eu